Vídeo rápido para a gente falar da CEMIG, um vídeo muito completo, tem bons resultados, bons dividendos e ação disparando mais de 6% em apenas um dia. Vamos estudar esses números, calcular preço teto e preço justo e no final do vídeo ainda falar sobre ações ordinárias e preferenciais, qual delas vale mais a pena. Na quinta-feira, depois da divulgação, as ações da CEMIG elas subiram mais de 6%, e não só a CEMIG, a Copasa também acompanhou o movimento, elas subiram 5%. Elas estão envolvidas em um processo muito positivo que a gente já vai falar. Com isso tudo, a CEMIG ela fechou entre as maiores altas de todo o Ibovespa. Se a gente olha na última década, a CEMIG ela deu retorno satisfatório para quem é sócio, comparando ela com o Ibovespa e com o CDI, que é o principal proxy nosso de ativo livre de risco. O CDI ele rendeu mais de 140%, o Ibovespa 136% e a CEMIG 280%. É praticamente duas vezes o que o CDI retornou no período, e o CDI a gente sabe, ele é muito difícil de bater aqui porque a nossa renda fixa ela sempre está nas alturas. A notícia positiva ela fica por conta que o Zema acabou de enviar a proposta de privatização da CEMIG e da Copasa, então foi um pacote das duas empresas. Tem uma pequena diferença no modelo das duas empresas. Nos dois casos, o Golden Share ele continuaria, o Estado continua com poder de veto em decisão que muda o futuro da empresa, que decide os rumos tanto de CEMIG quanto de Copasa, mas no caso da CEMIG, ela viria a se tornar uma corporation sem controlador definido, e no caso da Copasa, a maior parte da participação ainda ficaria no Estado, mas também vendendo participação e ações no mercado. Só num comentário rápido, na minha opinião, dificilmente isso vai passar, pelo menos agora, porque depende de aprovação em Assembleia, e lá eles não têm maioria para aprovar isso assim. Então é um projeto bom, tanto para a CEMIG quanto para a Copasa, só que não tem definição de nada. Isso daqui é um movimento inicial e a gente tem que aguardar o desenrolar disso. A gente vai falar mesmo da empresa e dos números que ela trouxe. Ela trouxe um lucro líquido recorrente de 1,1 bilhão e ainda anunciou uma nova CFO. A CEMIG agora tem uma mulher como vice-presidente de finanças e ela já é uma pessoa da área, ela é ex-CFO da Petrobras, uma pessoa experiente já com bagagem, provavelmente vai fazer um bom trabalho. O lucro recorrente ele caiu 9% na comparação anual e o lucro líquido consolidado, aqui a gente fala do IFRS, ele foi a 3,3 bilhões, uma alta de 165%. A gente já vai falar um pouco dessa diferença de padrão internacional e padrão nosso aqui. Nos destaques, a CEMIG ela traz uma queda no EBITDA ajustado. A CEMIG-D, que é a CEMIG Distribuição, ela teve uma melhora na parte de DEC e FEC. Ela concluiu também a alienação da Aliança Energia. Teve um efeito positivo de 1,5 bilhão no EBITDA, e esse daqui já é um dos responsáveis por aquela diferença de mais de 2 bilhões de reais. Do lucro FRS para o lucro recorrente, a gente teve não recorrente nesse trimestre. Ela investiu 4 bilhões, foi 21% maior do que o ano passado. Tem o melhor rating da história, um AAA aqui da Fitch, quase 2 bilhões de reais em dividendos. Esse provento ele já foi anunciado e já foi inclusive pago aqui em agosto, e tem um outro JCP declarado em setembro, e teve mais uma emissão de debêntures. Quando a gente fala de debêntures, a gente fala de dívida de 2 bilhões e meio de reais, mas a relação de dívida dela ainda está muito tranquila. A gente vai ver daqui a pouco no balanço. Olhando para o operacional, CEMIG-D, que é distribuição, o mercado faturado, ele cresceu no residencial, cresceu no industrial e cresceu no rural, um crescimento total de 4,5%. Essa imagem ela é muito legal para quem não conhece. Em energia distribuída, que a gente fala de CEMIG-D, distribuição, o industrial aqui nesse verde escuro, ele é a maior parte, praticamente 50%, depois 24% é de residencial e depois cai para comércio, rural e outros. Indicador de qualidade, DEC, FEC, eles melhoraram no ano passado. A CEMIG teve um pouco de problema aqui, ficou acima do limite, e desse lado aqui sempre foi muito tranquilo. Comentário rápido, eu sei que a maioria de vocês sabem, mas talvez a gente tenha algumas pessoas que não sabem e não entendam o que é DEC, FEC. Parece algo muito sem sentido, só uma informação besta, mas não é. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um problema muito grande com a Enel, que é responsável de distribuição, da mesma maneira que a CEMIG é responsável de distribuição lá em Minas, e o problema é gigante por conta de interrupção no sistema. Então, uma informação que a princípio ela é besta e irrelevante, mas isso daqui é muito importante para a distribuidora. E DEC e FEC, eles se referem a interrupções. Uma maneira muito fácil de gravar o que é DEC e o que é FEC é
é só olhar a primeira letra e se lembrar que elas são distribuidoras e isso se refere à interrupção do sistema. Então, com D é duração de interrupção do sistema e F é frequência de interrupção do sistema. Então, a Enel ela tem um problema de frequência normal, porque tem chuva. O que chama atenção em São Paulo, e assim fica muito fácil de explicar, é o DEC, a duração de interrupção do sistema, o tempo que as pessoas ficam sem energia, ficaram 2, 3, 4, 5 dias sem energia, aí a pessoa perde tudo que tem em casa, negócio, perde dinheiro, e a gente já viu o resultado disso. Então parece algo besta, mas ele é muito importante para a distribuidora, e olhando para o D e para o F, fica muito fácil de entender daqui para frente. Vocês vão ficar craque em empresa de distribuição e já gravaram como funciona o DEC e FEC, que são indicadores de qualidade para a distribuidora. Olhando para geração, o mercado de energia consolidado, aquela mesma imagem que a gente viu de distribuição, só que aqui a gente fala de participação de venda de energia. 38%, a maior parte, ela ainda é industrial, mas aqui quem ganha um pouco mais é o residencial pela quantidade de pontos. Outra coisa, olhando para a Gasmig, a CEMIG é muito completa. Ela tem geração, distribuição, transmissão e também tem a Gasmig que trabalha na distribuição de gás natural. E olhando para a operação e o EBITDA do negócio, ele teve uma queda, saiu de 231 para 227, é uma queda muito pequena, mesmo com um bom resultado financeiro que ficou no negativo no ano passado. O EBITDA caiu, ele teve uma pequena queda, saiu de 231 para 227 milhões. A CEMIG continua trabalhando bem na parte de custos, o número total de empregados ele vem em queda, que a gente fala da holding distribuído por operação, e no longo prazo todas as linhas, toda a operação, ela vem trabalhando no headcount dela. Outra coisa, o CAPEX, o investimento da CEMIG, esse daqui é um grande ponto de atenção por conta do valor desse ciclo de investimentos ele ser muito alto. Para esse ano são mais de 6 bilhões de reais, já foi realizado 4 bilhões, superou os 3,3 bi no mesmo período do ano passado, e grande parte disso vai para a distribuição. Distribuição é capital intensivo e não tem o que fazer. 4,4 bilhões de reais é para distribuição, 570 milhões para geração, 330 para transmissão, 370 para gás e mais 500 milhões para geração distribuída, mas ainda é um cenário muito tranquilo. Quando a gente olha para o endividamento da empresa, a dívida bruta ela cresceu, ela saiu de 9, quase 10 bilhões para 14 bilhões nesse trimestre, só que a dívida líquida dela ela diminuiu na comparação anual, mesmo com a dívida total saltando mais de 4 bilhões, é porque a CEMIG cresceu em caixa. Tudo aquilo que ela tem de caixa e equivalentes, caixa e disponibilidade, ele saltou de 2,3 bi para 6,7 bi. Então, por mais que a dívida dela tenha aumentado, a quantidade de caixa disponível dela praticamente triplicou, e isso inclusive fez com que a alavancagem dela diminuísse. Então, desde o começo, o EBITDA consolidado, se a gente olhar no IFRS, ele cresceu muito, 146%, enquanto no recorrente, e esse daqui é aquele que eu sempre olho para o setor de utilities, porque no padrão internacional, no IFRS, ele sempre vai computar tudo, e é assim que eles trabalham lá fora. Aqui dentro tem o lucro e o resultado ajustado, ou lucro recorrente. Cada empresa traz isso com algum desses dois nomes e acaba excluindo o não recorrente. Por exemplo, a venda da Aliança foi 1,1 bilhão a mais que entrou no caixa da empresa, só que isso daqui é algo pontual, é uma questão de alienação, como por exemplo, a própria Itaúsa teve na venda de participação da XP. Então, olhar para o IFRS, ele pode ser bonito, ele pode ser chamativo, o lucro cresceu 165%, mas quer olhar para o operacional da empresa, fora esses não recorrentes, tem que olhar para o EBITDA e para o lucro recorrente. O EBITDA foi de 1,7 bi e o lucro recorrente foi de 1,1 bi, uma queda de 9%, estava dentro da expectativa de mercado, foi um lucro muito ok, e a alavancagem dela, dívida líquida versus EBITDA, ela inclusive caiu no período, a dívida está muito controlada. Foi um trimestre decente, é o que o BTG traz no relatório muito atualizado. Inclusive, se você não é cliente do BTG e pensa em mudar de corretora, tem um link do parceiro aí embaixo, preenche o formulário, você faz isso pelo celular em menos de um minuto, tem diversos benefícios além desse tipo de relatório. Quem é cliente BTG tem acesso a todas as empresas. Então o EBITDA ele veio 3% acima do esperado, então o mercado já esperava esse resultado. Foi um trimestre decente, com destaque aqui embaixo para essa questão da dívida líquida versus EBITDA, que foi de 0,88, a gente acabou de ver, e essa dívida controlada é a menor do passado recente, ela abre um espaço ainda maior para a distribuição de dividendo adicional da CEMIG. O BTG ele tem recomendação neutra, a recomendação é de manutenção para a empresa. Coberta por 12 casas ou 12 analistas, a CEMIG tem 4 recomendações de compra, 8 recomendações de manutenção e só uma recomendação de venda. Olhar para os números dela depois dessa divulgação de resultado, e a CEMIG ela sempre traz poucas surpresas. A receita e o lucro dela eles crescem no longo prazo. Olhando nesse histórico, ela nunca deu prejuízo.
O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, tese essa de Warren Buffett, o atual ele é de 28, quase 30%. Vale lembrar que a gente tem não recorrente, isso joga essa rentabilidade para cima e a média histórica, ela é de 15%. Num comentário rápido, para saber se a empresa é rentável ou não, se ela resiste bem ou não, é só pegar nos piores momentos dela, como foi em 2015, 16 e 17, todo o setor elétrico patinando e dando prejuízo lá atrás, a gente sabe bem o porquê. Mesmo nesse período de maior dificuldade, ela ainda era uma empresa rentável. O ROI dela nunca entrou no campo negativo, mesmo no pior momento dela, a CEMIG conseguiu continuar rentável. E quando a gente tem uma empresa rentável, essa empresa também remunera bem. Dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica muito boa. Um comentário rápido, isso daqui é uma das maiores médias de todo o Ibovespa, uma média histórica de mais de 11%, e quando a gente olha para isso como média e não como dividend yield, realmente chama atenção. Chama mais atenção mesmo do que esse yield atual na casa de 15, 16%. Uma média de quase 12%, a CEMIG ela é praticamente uma renda fixa sem levar em conta toda a valorização na cotação. É uma empresa que já chegou a pagar 26% de dividend yield para quem é sócio. Fora isso, calcular o preço teto, no caso dela, a gente não vai fazer média dos últimos 5 anos, não vamos fazer um preditivo, porque para quem usa dessa metodologia, em qualquer valor que você jogar aqui, ela vai estar dentro do preço teto. Se a gente pegar esse 1,22 e dividir por 6%, daria um preço teto de mais de R$ 20, tem muita margem, muita sobra. Então, como a gente viu que ela é uma empresa que paga muito bem, um yield atual de 16% e uma média histórica de 11%, calcular o preço teto dela, ela vai ficar dentro em praticamente todos os cenários. Daqui até o final do ano, muito provavelmente a CEMIG tem mais um anúncio, ela sempre faz o anúncio duplo com Datacom no mês de dezembro, aí tem toda aquela dificuldade que o pessoal fala na demora do pagamento e aí deixa de investir numa empresa que sempre deu lucro, nunca deu prejuízo e tem um dos maiores dividend yield de toda a Bolsa de Valores, bate o Ibovespa, bate o CDI, bate a maioria das empresas da Bolsa, só porque ela demora 6 meses para pagar o dividendo. É alguns critérios que realmente não faz sentido, por isso é importante ter um portfólio bem montado para que enquanto essas excelentes empresas que demoram 6 meses para pagar o dividendo, Sanepar é outro exemplo, o investidor ele tem outras empresas com uma frequência mais rápida, mas deixar de ser sócio desse tipo de empresa só porque ela demora 6 meses para pagar um dividendo, eu realmente confesso que eu tenho dificuldade de entender muitas dessas coisas e desse jeito novo de investir que o pessoal anda espalhando recentemente. Foi um bom resultado, o mercado já esperava uma pequena queda por conta do operacional da empresa. A CEMIG é uma ótima empresa, o pessoal reclama dessa questão do dividendo e também tem outro ponto que é a cotação. Muita gente reclama que a cotação dela não para de subir, mas tem que entender a situação de cada empresa que é específica. A cotação dela realmente subiu e não para de subir porque o resultado dela subiu. A CEMIG dificilmente ela dá oportunidade de preço porque ela é uma empresa de valor. Quem compra a CEMIG tem que olhar para ela primeiro como uma empresa de valor por tudo que ela é e tudo que ela faz, e não como uma empresa de valorização. Uma empresa de valor é diferente de uma empresa de valorização na cotação. A tese dela é muito voltada para a remuneração, ela tem um dos melhores históricos de toda a Bolsa de Valores, e quando tiver uma queda, é tentar se aproveitar desses momentos, porque ela é uma empresa de muito valor agregado. A CEMIG ela trabalha no Brasil inteiro, praticamente em todos os estados, geração, transmissão, distribuição, mercado livre, eólico e gás natural. A CEMIG é uma holding que tem muitas empresas e ela ganha dinheiro na distribuição, a maior parte aqui é distribuição, quase 70% vem de distribuição, e aqui a gente mata mais um daqueles mitos recentes. Eu ia acelerar o vídeo para já terminar, mas eu vou comentar aqui de novo, quando eu começo a falar eu não paro mesmo, ainda mais se for para quebrar muitas dessas coisas novas que estão espalhando por aí sobre dividendo, demora, frequência, diversificação que tem que diversificar pouco, que empresa boa é empresa que tem payout alto, e outro que eu vi que fez muita gente perder dinheiro é essa questão de distribuição. Foi espalhado que o filé mignon do setor elétrico é a geração, mas nunca foi. Como alguém que investe há 20 anos no setor elétrico, eu digo para vocês tranquilamente, nunca foi. É só ver a quantidade de empresa de geração com problema, empresa que já sumiu, empresa endividada, aí tem que fazer fusão. A gente tinha até recentemente 2 ou 3 grandes que sequer pagavam dividendo, o dividend yield ficou zerado por muitos anos, acreditando nessa conversa de que geração é o melhor setor e num dividendo que nunca chega. Mas a questão aqui não é falar sobre qual é o melhor setor, porque daí a gente precisaria de um
vídeo específico para isso. É tentar quebrar um pouco dessa ideia de que distribuição ele é o pior setor. O pessoal pega o exemplo, por exemplo, da Light no Rio de Janeiro, que tem muito problema, tem problema com perda, tem problema com gato, e tenta jogar isso para o resto do país, mas não acredita, ou pelo menos daqui para frente, tenta mudar um pouco de ideia. Distribuição é sim CAPEX intensivo, é quem consome a maior parte dos investimentos, mas se a empresa é boa, ela gera muito lucro, como por exemplo a CEMIG gera, como por exemplo o CPFL em São Paulo gera. A questão não é distribuição, a questão é se a empresa é boa. Se ela for uma boa empresa, ela vai ganhar dinheiro com distribuição, geração e transmissão, e se ela for uma empresa ruim, ela vai perder dinheiro com distribuição, transmissão e até mesmo com geração. Para finalizar, uma dúvida muito comum é se a pessoa investe nas ações ordinárias ou nas preferenciais, principalmente porque no caso da CEMIG, as preferenciais, as PNs, elas não têm tag along. O que é tag along? Eu sei que a maioria de vocês sabem disso, mas não sai daí porque isso daqui vai ajudar até mesmo você que já investe há bastante tempo na bolsa. O que são ações preferenciais? São aquelas que garantem ao investidor preferência na distribuição de dividendos em caso de liquidação da companhia. Então, se uma empresa for liquidada, quem tem ação preferencial, quando a gente fala exclusivamente de dividendos, esse sócio ele vai ter preferência. Quais as desvantagens de ação preferencial? Não tem direito a voto, nem toda empresa emite PN e também não existe a garantia do tag along. Mas o que é o tag along? Em tradução livre, isso daqui do inglês ele seria ir junto. Esse é o significado do tag along. Caso aconteça alguma coisa, é o ir junto, é acompanhar e está garantido caso alguma coisa aconteça com a empresa. O tag along ele é um mecanismo de proteção e essa palavra é que melhor define o tag along. Se a empresa tem tag along ou um bom tag along, você está protegido e ela é uma empresa que se importa com o acionista, e se não tem tag along, esse acionista ele não tem proteção em caso de venda da companhia. A ação ordinária ela tem um mínimo de 80% e pode chegar a 100%, aí depende do nível da empresa. Ela pode estar listada no novo mercado, que daí só tem ação ordinária e é 100% de tag along, nível 2, nível 1 ou o tradicional, que é o piorzinho deles, mas isso é matéria para outro vídeo. Uma maneira muito fácil da gente olhar em qual tipo de empresa investir é deixar de olhar para a empresa, para o investimento de maneira individual e fazer, como eu sempre falo na comunidade, olhar para o portfólio como um todo, olhar para todas as ações que você tem na carteira. Fica muito fácil de entender assim. O investidor que está começando e tem 5 empresas, por exemplo, na carteira dele, é de ação ordinária, então ele tem BBAS3 e mais 4 ações que são todas ordinárias. Quem é sócio sempre vai olhar mais para essa categoria aqui. Então ele tem 5 empresas, todas as ações ordinárias, e ele quer diversificar, de repente ele está olhando para a CEMIG e no caso dela não tem tag along. Não tem nenhum problema. Quando a gente olha para a carteira, quando a gente olha com o intuito de proteção, não tem nenhum problema colocar uma preferencial e um portfólio já protegido com 5 empresas, todas elas ordinárias. Vamos olhar para o lado contrário agora. Principalmente no processo de construção, a gente fala disso, quem já está diversificado provavelmente tem dezenas de empresas, isso daqui não é problema. Vamos imaginar no processo de construção 5 empresas, aí o cidadão tem lá, das 5, ele já tem 4. Vamos falar uma situação hipotética aqui, não é recomendação de nada. Ele tem TASA 4, ele tem Itaúsa, só que ele tem ITSA 4, ele tem Santander, que inclusive tem units, ao invés dele tem SAM B4, ele tem as units SAM B11 e mais outras empresas ali, todas preferenciais. Tem necessidade dele trazer mais uma empresa preferencial sem tag along só porque ele está visando dividendos? Ele vai estar comprometendo a carteira, ele vai estar comprometendo a segurança. Então olhar para o portfólio como um todo, ele é muito mais fácil e geralmente mata essa dúvida. Tem um portfólio protegido e já tranquilo, não tem muito problema se expor com um percentual controlado a uma empresa preferencial e até mesmo empresa sem tag along. Se o portfólio está protegido, o investidor já fez o trabalho que ele tinha que fazer, ele vai poder se expor e diversificar cada vez com mais risco. Tem um portfólio já muito exposto em preferencial, tem 10 ações e das 10, 7 são PN, 3, 4 são sem tag along, tem realmente necessidade de trazer mais uma preferencial sem tag along para a carteira? Não é muito mais fácil olhar para a mesma empresa, só que olhar para as ordinárias, mesmo que ela pague um pouquinho a menos de dividendos, é muito mais inteligente e além de tudo facilita até mesmo o processo de decisão, se é ordinário ou se é preferencial. Fica aqui uma dica e um dos conceitos que a gente trabalha lá na comunidade. Então esse foi o vídeo de hoje, falamos bastante da CEMIG, fazia tempo que a gente não trazia ela aqui no canal, e deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de CEMIG ou se estão esperando uma chance, porque ela realmente é difícil de dar chance para quem está do lado de fora. Considere também fazer parte da comunidade, caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal. Preencha o formulário através do link aqui embaixo, pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto, e muito em breve
pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.